Olá a todos, este é mais um tema do site Gnosis Alpha Lumen. Hoje nós vamos tratar do assunto relacionado aos egos e à autoobservação. Todos os temas gnósticos são relacionados ao despertar da consciência e ao autoconhecimento. Para que você possa despertar, você tem que se conhecer. Não há outro método. Como você pode despertar a sua consciência se você nem mesmo sabe quem é? Eu não vou entrar em detalhes de como surgiu o ego em nós. Esses detalhes você encontra no site Gnosis. Antes de nos aprofundarmos no assunto do ego, é importante entender que o ego ele não é uma natureza viva, mas ele é uma segunda natureza. Ele pertence a uma forma existencial diferente de tudo aquilo que a gente conhece como parte da nossa natureza. Quando eu digo parte da nossa natureza, eu me refiro a todos os aspectos do ser. Ou seja, desde a parte física tridimensional até mesmo das partes extradimensionais. Para que nós possamos manifestar fisicamente, significa que houve em um determinado momento uma separação da nossa essência de um todo. Esse todo nós podemos chamar de absoluto. E essa essência ela era pura, porém ela não tinha experiência. E o objetivo era justamente esse, para que esta essência adquira um conhecimento, uma experiência. É importante saber que quando a gente se refere a conhecimento, esse conhecimento só é real se ele é experimentado. Porque quando você experiencia, você tem resultados. E através desses resultados você sabe se é real ou se é falso. E a vantagem de um resultado é que ninguém pode tirar aquilo que você mesmo conquistou. E essa foi a jornada da nossa essência. A partir do momento que ela se desligou do absoluto e começou a descer nos planos dimensionais, que começou a agir nesta essência as leis da natureza, cada qual de acordo com a sua dimensão e o seu plano de existência, esta essência foi se tornando um pouco, a cada momento, mais mecânica. Até que chegamos aqui no nosso plano tridimensional. No plano tridimensional, nós somos sujeitos a 48 leis. Algumas dessas leis você já encontra no site Gnosis. Mas nós, como seres divinos, não estaríamos sujeitos a estas leis, que são leis mecânicas. Porém, para existirmos num plano tridimensional, não há como você não interagir com a natureza. E se você interage com a natureza, você está interagindo também com estas leis. Fazendo parte da criação, estas leis elas não poderiam atuar de forma negativa no ser. Mas aí surgiu o ego. O ego conseguiu adentrar a nossa consciência. Conseguiu utilizar de nossa consciência para se manifestar. Esta consciência é a nossa própria essência. Como quando ela chegou era muito inocente, ela não tinha um conhecimento, simplesmente ela veio para adquirir o conhecimento, ela não possuiu armas para se defender e acabou sendo aprisionada pelos egos. Vamos entender um pouco o que é o ego. O ego é uma segunda natureza. Como eu disse no começo do vídeo, ele não pertence a essa natureza tridimensional como nós conhecemos. E também não pertence a natureza nenhuma dentro do plano de criação. É como se ele fosse assim, um erro de cálculo. E este erro de cálculo causou que algo imanifesto passou a ser manifesto. Só que como algo que é imanifesto pode se manifestar? A única forma como esta segunda natureza encontrou foi utilizando dos recursos da nossa própria essência. Ela ocupou o espaço que seria da nossa consciência. Ou seja, em vez de nós adquirirmos consciência, nós adquirimos inconsciência. Porém, os planos divinos são perfeitos. A nós não é perfeito, mas o plano sim. Mesmo essa segunda natureza não fazendo parte do plano de criação e da expansão de conhecimento, o próprio ser conseguiu uma forma de limitar a quantidade de essência que esses egos conseguiriam utilizar. E essa quantidade ficou em média em torno de 97%, nos deixando apenas com 3% de consciência. Parece pouco, mas esses 3% são
o mínimo necessário para iniciar qualquer trabalho de despertar de consciência. Pessoas que possuem um nível de consciência menor do que esses 3% já são pessoas que não possuem nenhum tipo de amor interno. São pessoas totalmente frias, são calculistas em geral, são pessoas que não têm consciência de seus atos, porque 2% aí sim é muito pouco para uma pessoa ter consciência do que está fazendo. Esses são os casos que geralmente são tratados como casas vazias, ou seja, é um corpo físico habitado pura e unicamente pelos egos. Nas escrituras sagradas existem inúmeras referências às ações do ego. Mas a forma mais simples encontrada nas escrituras sobre os egos são quando eles especificam sobre os pecados, principalmente os pecados capitais, porque os pecados capitais resumem exatamente o que são os egos. A gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e o orgulho. Em termos gnósticos, nós chamamos estes 7 pecados os eus causa, porque eles são a causa de todos os nossos egos. A ramificação que sai deles, que forma os pequenos detalhes, são os nossos eus. Tanto que não há necessidade deles se manifestarem diretamente. Imagina uma pessoa atuando com todo o seu aspecto de ira o tempo todo. Essa pessoa seria um perigo tão eminente, tão grande, que a própria sociedade não deixaria ela viver. O mesmo ocorre com os outros. Porém, atuando de forma sutil, através dos detalhes, dos pequenos eus, eles se alimentam e ninguém percebe a atuação desses pequenos demônios dentro de nós. E nós devemos nos atentar muito a esses pequenos detalhes. Várias situações seriam consideradas situações causadas pelo eu da ira, mas não diretamente o eu causa da ira, mas as suas ramificações. Aquele pequeno ato de ficar chateado com alguém, uma leve discussão ou simplesmente não gosto daquela pessoa. São pequenos eus atuando, pegando um pouquinho de energia daqui, um pouquinho de energia dali e alimentando totalmente o eu causa. É até engraçado, mas é como diz o velho ditado: de grão em grão a galinha enche o papo. Podemos então imaginar que 97% dos nossos atos durante o nosso dia são egóicos e apenas 3% de tudo que nós fazemos realmente vem da nossa consciência, ou melhor, da nossa essência. Esses 3% de consciência são suficientes atualmente para nos causar aquela sensação de arrependimento e remorso. Então isso indica que se você sente remorso ou arrependimento de algo, por menor que seja que você tenha feito, isto significa que você já está no caminho certo, que a sua busca está tendo resultado e que você tem os seus 3% de consciência para liberar o restante dos seus 97%. Mas afinal, como que nós fazemos para eliminar todo esse ego, toda essa sujeira da nossa consciência? Não há uma outra forma. Devemos aplicar a morte do ego, que entra nos 3 fatores: morrer, nascer e sacrifício. A morte é o primeiro dos fatores, porque é aí que deve começar o trabalho. Se você começa a adquirir o conhecimento sem eliminar o ego, este conhecimento vai ser 100% egóico. Este conhecimento vai ser errado e provavelmente você vai usar de forma errada. E não vai ter consciência de que está usando de forma errada. Então é necessário se autoconhecer. Autoconhecendo, você conhece os seus próprios egos. Nós conhecemos os nossos egos através da autoobservação. A autoobservação, à primeira vista, é uma técnica complicada, porque você tem que observar algo que você não sabe que existe em você mesmo. Porém, eu vou ensinar aqui algo útil, mas que não deve ser aplicado de forma totalmente prática, todos os dias, 100% do seu dia. E isso é apenas um passo inicial, porque senão você acostuma com essa técnica e ela perde o resultado. O primeiro passo para se compreender esta técnica é entender que todos os defeitos que nós enxergamos nas outras pessoas são exatamente os que estão em nós. Eu costumo usar um exemplo muito simples para explicar isso. Imagine aquela senhora que gosta de fofocar no muro, que está sempre de olho nos vizinhos
para poder contar alguma fofoca. E neste mesmo instante que ela está ali só observando os vizinhos passando, vem uma pessoa de encontro a ela para conversar com ela. A primeira reação é ela começar a falar mal dos outros vizinhos para esta pessoa. E geralmente começa a conversa assim: a fulana de tal é muito fofoqueira, fala mal da vida de todo mundo. Ora, ela está condenando uma pessoa por ser fofoqueira através de uma fofoca? Entende como o ego funciona? Então quando você olha para aquela pessoa e você diz assim: eu não gosto dela, eu nem conheço essa pessoa, mas eu não sei o que tem nela que eu não vou com a cara dela. Esta pessoa me incomoda, me irrita só de eu ver ela passando perto de mim. Acredite, você está se sentindo incomodado e irritado justamente porque aquela pessoa tem exatamente o que está aqui dentro. Isso ocorre o tempo todo e em todas as esferas do conhecimento, em todas as esferas da sociedade, em todas as esferas religiosas, ou seja, em todos os lugares que nós conhecemos. Um outro exemplo prático é quando você está num local em que a comida está sendo racionada e por um mero instante nós temos a oportunidade de pegar alguma comida escondida e comer sem que ninguém veja. Não vamos perder esta oportunidade e não vamos pensar nos outros, porque nós vamos pensar primeiro assim: mas se fosse outra pessoa, iria fazer a mesma coisa. É bem provável que sim. Mas você pega e se alimenta escondido. Porém, se no dia seguinte ficamos sabendo de outra pessoa que também fez o mesmo, nós vamos condenar aquela pessoa com toda a veemência da nossa alma. Porque os egos se espelham. E nós só vamos notar nas outras pessoas aquilo que está atuando em nós nesse instante. Então esta técnica ela começa desta forma: analise as pessoas que estão à sua volta. Observe tudo que elas fazem que você não gosta. Esta pessoa me irrita porque ela é muito snob. Esta pessoa me irrita porque ela tem um gênio muito forte. Essa pessoa me irrita porque ela é preguiçosa. Dessa forma nós já estamos vendo o que aquela pessoa tem que nos incomoda, que é exatamente o que nós temos em nós. Esta técnica ainda não é a autoobservação. Esta técnica é a observação do mundo ao nosso redor. Ela serve só como pontapé principal. Porque se você passar um dia observando todas as pessoas com quem você tem contato, no final desse dia você conseguirá entender quantos egos estão atuando em você somente naquele dia. E não duvide, o que nós sentimos pelas outras pessoas, elas também estão sentindo por nós. Eis que vem as palavras de sabedoria: não deseja teu próximo aquilo que não queres para você. Porque é exatamente assim que funciona. Agora sim, vamos entrar na autoobservação. Já entendemos que quando nós vemos um defeito em uma pessoa, aquele defeito é o mesmo que está em nós. Mas a gente não consegue ver este defeito em nós mesmos. E isso é fundamental. Esta é a autoobservação, é encontrar o ego, descobrir o que ele está fazendo. Agora nós vamos deixar as outras pessoas de lado e vamos passar a observar a nós mesmos. Então hoje eu estou em uma mesa com um farto banquete. Eu estou até com fome. Mas aquele banquete tem assim, uma diversidade tão grande de comida, que eu quero comer tudo, de tudo um pouco, ou de tudo muito, porque a ansiedade da minha gula faz com que eu deseje mais e mais e mais. Mas vamos entender uma coisa: o objetivo da autoobservação não é impedir o ego de agir. Muito pelo contrário, é de conhecer o ego. Então ele precisa agir para nós sabermos como ele atua. Então neste momento, no banquete, eu começo a me auto-observar, entender assim: poxa, por que eu quero isso? Para que eu quero isso? O que isso vai me trazer de benefício? E no final do dia eu não vou estar passando mal? Porque tudo que é em excesso, naquele momento te faz bem, mas depois te fará mal. Então você já começa a entender como age o eu da gula em você. Faz com que você queira comer mais,
que você queira comer tudo que você pode naquela mesa e mais do que as outras pessoas. Geralmente, o que vai acontecer? O seu prato vai sobrar cheio de comida, ou seja, desperdício. Cada grão de arroz que ficou no teu prato é um grão de arroz a menos que poderia estar sendo entregue para outras pessoas. Percebe agora como o ego atua? Ele te faz mal, mas não apenas a você, porque os resultados do seu ato afetam todas as pessoas que estão à sua volta. Um outro exemplo de autoobservação. Eu estou caminhando na rua, uma pessoa esbarra em mim e eu sinto aquela raiva e viro para aquela pessoa com a intenção ou de brigar, ou de xingar, ou de responder alguma grosseria, simplesmente porque ela me esbarrou. Não parei para perceber se foi sem querer. Não quis saber se foi proposital. Simplesmente aquele sentimento de ira me tomou posse, eu fiquei com raiva da pessoa e virei. Só que a pessoa chegou e disse: me desculpe, foi sem querer. Ele deu aquela barrada no meu ego, mas eu senti aquela raiva e aquela raiva saiu de dentro de mim. Eu senti ela saindo, não do jeito que eu queria. Então ela ficou um pouco retesada ali. Tudo bem, foi sem querer. E eu continuo meu caminho. E novamente uma outra pessoa esbarra em mim. Eu viro para xingar esta pessoa também, mas antes que eu consiga xingar, ela me pede desculpa e novamente eu me calo e digo: tudo bem. Mas aqui dentro fiquei com aquele sentimento, eu não coloquei para fora. Eu caminho mais um pouco e vem uma pessoa em minha direção. Antes que ela esbarre em mim, eu esbarro nela. Pronto, descarreguei toda a minha raiva ali. Porém, se eu estiver me auto-observando, eu vou perceber todo esse processo. Eu vou sentir o ego iniciando o seu processo. A raiva, inicialmente, nós sentimos como se ela viesse do estômago, na direção do nosso chakra cardíaco. É dali então que o eu da ira está roubando energia que poderia ter sido utilizada pelo meu sistema motor, para o meu trabalho, para o meu esforço, porque é uma energia bruta, uma energia forte, uma energia rápida. Pode ver, a pessoa esbarrou, eu senti raiva e já virei com a vontade de xingar. Eu não pensei se foi sem querer, eu não pensei se foi de propósito, eu não queria saber de resposta e não queria saber de desculpas. O meu senso social impediu de que eu agisse contra ela. E assim é para tudo na nossa vida. É do nosso emprego, dos nossos superiores no nosso emprego, é de um colega de trabalho que nos incomoda, de um amigo que nos chateia ou da própria família que não nos compreende. Bom, mas se no emprego um colega me chateia, significa que eu estou chateando aquele colega. Se a minha família não me compreende, é porque eu não compreendo a minha família. E o que isso está me causando? Está me afastando dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho, está me afastando da minha família e só vai me causar mal com o tempo. Eu vou perder a minha família, eu vou perder meus amigos, eu vou ser sempre taxado como o chato e aquele que não respeita os colegas de trabalho. Se identificou? Porque eu sim me identifiquei muito com isso. Então vejo quanto mal o ego está fazendo em mim. Para que eu quero ter este sentimento? Por que eu vou pensar, não, mas eu sou assim, para que eu vou mudar? As pessoas que estão à minha volta que se acostumem, os incomodados que se mudem. Por que eu vou querer mudar? Eu só não vou querer mudar para conforto do próprio ego. Ele não quer mudar. Ele não permite que você mude. Uma coisa importante, algumas pessoas pensam que você colocar uma virtude no lugar de um defeito, você está substituindo aquele ego e eliminando aquele ego. Não. Você ou está escondendo aquele ego, atuando de uma forma virtuosa, ou simplesmente você está substituindo um ego por outro ego, o que não é bom do mesmo jeito. Então a questão é, identificou o ego, que eu é esse que está agindo em mim, é um eu da ira, então vou eliminar ele. Por que eu tenho que eliminar ele? Porque ele me faz mal. Ele me afasta de todos que eu gosto, me afasta dos meus colegas, da minha família. Por que eu vou permitir que ele fique em mim? Por que eu vou permitir que ele atue em mim?
Aí entra também uma prática muito importante, que é chamada de morte em marcha. A morte em marcha será detalhada mais em um próximo vídeo. Mas é necessário falar um pouco da morte em marcha. A morte em marcha é a forma como nós aplicamos a morte do ego. E essa morte deve ser a todo instante, de minuto em minuto, de segundo a segundo. Não importa, percebeu o ego atuando, você identificou qual é aquele ego, pede a morte dele. Não permita que ele atue, tire o seu alimento, que são nos detalhes. A pessoa esbarrou em nós e sentimos aquele sentimento de raiva, aplicamos a morte. Passamos em frente a uma padaria, vemos aquele doce delicioso, mas nós não estamos com fome, mas o seu ego fala assim, come, é gostoso, você vai ficar com vontade. Identificou o eu da gula, pede a morte do eu. Nós temos dentro de nós a parte que nos cabe do Pai, do nosso Pai Criador, o Pai que nos vê em secreto, o nosso Pai íntimo e individual, aquele pelo qual eu e ele somos a mesma pessoa. Estamos afastados porque eu não tenho consciência. Mas não é só o Pai que nós temos em nós. Nós temos também a nossa Mãe Divina. A Mãe Divina dos mágicos poderes. Ela também é parte de nós. Não é uma forma existente separado de mim. Eu e minha mãe somos a mesma pessoa. Assim como eu e o Pai somos a mesma pessoa. O Pai é a razão. A mãe é o sentimento. Sentimento não é emoção. Emoção provém do ego, sentimento vem do íntimo. Então a quem nós vamos pedir? A Mãe Divina. Pedimos de coração, porém com força e autoridade. Minha Mãe Divina, elimina este eu da ira que atua e me afasta dos meus amigos, que me afasta da minha família. Elimine-o já. Você pode usar a tua imaginação, porque a imaginação cria. Imagine a Mãe Divina cortando a cabeça do ego. Aplique esta técnica a todo instante. Sentiu um ego agindo, identificou qual é ele, é luxúria, é inveja, é avareza, é gula, é ira, é preguiça. Aplique, não importa, aplique a todo instante. A cada eu que você elimina, um pouco da sua consciência vai sendo liberado. Então é importante que você aplique a morte em marcha a todo instante e a autoobservação a partir do momento que você acorda ao momento que você acorda. Porque até mesmo dormindo deveríamos estar aplicando a autoobservação. Mas isso será um assunto que será tratado em outro tema, sobre o desdobramento astral. Hoje o assunto foi relacionado ao ego, como ele atua e o porquê nós temos que eliminá-lo. O ego é uma segunda natureza. O ego utiliza da nossa essência, causando a inconsciência para poder se manifestar ativamente. Identificando qual é este ego que está atuando em nós. Através da autoobservação, aplicamos a morte em marcha. Desta forma, eliminamos o ego e vamos expandindo a nossa consciência. O conhecimento é fruto de todo esse trabalho. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar a sua pergunta aqui mesmo no canal do YouTube ou no site Gnoses através dos nossos e-mails. Você pode também curtir a nossa página no Facebook e deixar a sua pergunta ou dúvida através do Facebook. Paz a todos os nossos amigos e até um próximo vídeo.